Olá, amigos e amigas da série Camille Flammarion, Poeta dos Céus. Estamos de volta mais uma vez, dessa vez com o nosso episódio de número 30 da vida do nosso querido astrônomo espírita francês Camille Flammarion. Nós utilizamos os 3 últimos episódios para demonstrar a transformação pessoal que Camille passava no que se refere às suas crenças religiosas. Então, a sua entrada no Observatório de Paris como aluno astrônomo, lotado no departamento de cálculos, mas com um desejo enorme de sair desse departamento e ir para o departamento de observações astronômicas, por exemplo, porque ele enxergava a astronomia com essa poesia, com todo esse interesse a respeito das consequências filosóficas, morais e religiosas que ela poderia trazer. Tudo isso contribuiu para que ele passasse a questionar algo muito importante na sua formação, que eram as crenças católicas. Importantes também para sua família, para sua mãe, que sempre desejou que ele seguisse carreira religiosa. Nós estamos dizendo isso desde o começo da série, como era importante para sua mãe a carreira religiosa para Camille, e ele a respeitava muito. Em diversas passagens que nós já conversamos e discutimos, nós vemos esse respeito enorme que ele tem pelos seus pais. Mas ao estudar as leis da astronomia, especialmente o movimento dos planetas, ele acaba por questionar a teoria heliocêntrica, a teoria geocêntrica que a igreja pregava, dizendo que a Terra era o centro do universo, que tudo girava ao redor do nosso planeta. E ele então começa a romper com as alegorias da Bíblia, principalmente as alegorias do livro da Gênese, e também com algumas questões do Novo Testamento. Ele acreditava na mensagem cristã, mas não acreditava exatamente nos dogmas que a igreja criava ao redor dessas mensagens. Então nós gastamos esses 3 últimos episódios nos referindo a essas questões porque elas são muito importantes. Imagina alguém que vem acreditando em alguma situação por anos e anos, décadas e décadas, uma família que vem seguindo aquela tradição, e de repente o quanto era importante para alguém responder perguntas sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, e ele rompe essas correntes que o mantinham preso no seu raciocínio. Então foi importante que nós discutíssemos isso para que nós pudéssemos compreender o processo de pensamento de Camille, a base sobre a qual ele estruturou as suas obras, os seus pensamentos, as suas buscas pessoais, enfim. Espero que tenha valido a pena todos esses questionamentos e todos esses episódios que nós gastamos com a sua transformação religiosa, a sua maneira de ver a vida e ver as religiões. Mas agora nós podemos voltar para as questões do Observatório de Paris, e nós trazemos hoje um episódio muito curioso, que Camille se refere como tendo sido uma anedota da história astronômica, quase como uma piada da história astronômica. E essa anedota tem relação com a descoberta do planeta Vulcano. Assim como eu, você também deve estar pensando que você não conhece o planeta Vulcano, porque na verdade ele de fato não existe. Mas houve a ideia de que existiria um planeta no sistema solar mais próximo do Sol do que Mercúrio. Mercúrio já é muito próximo do Sol, então esse planeta Vulcano ele existiria nas proximidades do Sol. E a ideia surgiu porque em 1859, mais precisamente no dia 26 de março de 1859, um médico que era admirador da astronomia, admirador do estudo dos céus, esse médico que amava e compreendia a grandeza da astronomia, tinha um telescópio, e ao acordar na manhã desse dia, ele apontou seu telescópio para o Sol, antes de sair para ver os seus pacientes. E ele viu então uma mancha escura e arredondada na frente do Sol, uma pequena mancha escura e arredondada. E esse médico, Edmond Lascarbot, é o nome dele, Edmond Lascarbot, Dr. Lascarbot,
ele concluiu que aquela pequena mancha circular pudesse ser um planeta. Esse doutor Lescarbault morava na cidade de Orgères, espero que seja assim a pronúncia correta, na França. E então ele anota isso numa tábua de madeira, usando um lápis, essa observação, e ele sai para ver os seus pacientes. E ele retorna para a sua residência na hora do almoço, e ele aponta novamente o telescópio para o Sol, e ele vê que aquela mancha arredondada continuava lá, porém ela havia se movido. Ela havia se deslocado em relação ao disco solar. E ela mudou de lugar. E ele concluiu que ele estava diante da imagem de um pequeno planeta atravessando no seu telescópio na frente do Sol. Então ele achou aquilo muito interessante, porque não se tratava de Mercúrio, nem de Vênus, nem de Marte, muito menos da Terra. Deveria ser esse planeta misterioso chamado Vulcano, que nós vamos ver, as pessoas já buscavam a existência desse planeta, já se suspeitava da sua existência. Mas na verdade, esse deslocamento dessa mancha foi devido ao movimento diurno aparente do Sol. Era uma mancha solar, provavelmente, segundo Camille Flammarion, e esse movimento que o Dr. Lescarbault notou foi devido ao movimento diurno aparente do Sol. Mas de onde surgiu essa ideia de vulcano, né? E aí nós voltamos ao diretor do Observatório de Paris, o famoso astrônomo Le Verrier, que nós já conversamos várias vezes, que foi o autor da descoberta do planeta Netuno. E como é que ele descobriu Netuno? Nós contamos isso em algum episódio anterior, né? Existia já o conhecimento do planeta Urano, o sistema solar era conhecido até Urano, mas quando eles iam calcular, usando as leis da física newtoniana, a posição em que o planeta Urano deveria estar e apontavam os telescópios para aquele local, ele não estava ali. Porque alguma coisa interferia na sua órbita, modificando-a, fazendo com que ele se atrasasse ou ele se adiantasse no seu deslocamento. E supôs-se então que havia algum corpo celeste ainda não identificado, exercendo uma força gravitacional sobre Urano. E Le Verrier então fez os cálculos matemáticos e propôs que esse tal planeta estaria localizado em tal local, em determinado momento, em determinada hora. E os telescópios de alguns astrônomos foram apontados para esse local e lá estava então esse corpo celeste em movimento, que era o planeta Netuno. Por isso Le Verrier foi agraciado com medalhas e se tornou muito famoso como um astrônomo coautor da descoberta de Netuno, como nós já descrevemos nos episódios anteriores a essa história. Mas havia, então, nessa época, os estudos de Le Verrier, o mesmo Le Verrier, sobre a órbita do planeta Mercúrio. E ele acreditava que a sua órbita sofria a ação da força gravitacional de um outro planeta, porque também era muito difícil de prever a órbita de Mercúrio. Quando você achava que ele estaria em um lugar, ele não estava exatamente naquele local. A matemática não batia exatamente com o que era observado nos telescópios. Então Le Verrier, usando da experiência prévia da descoberta de Netuno, propôs que deveria haver um outro planeta ali, próximo ao Sol, influenciando a órbita de Mercúrio. Depois nós vamos ver, com a física mais moderna, com o advento de Einstein, que Einstein mostrou por que a órbita de Mercúrio não seguia a matemática clássica. Nós vamos comentar sobre isso brevemente já já. Mas Lescarbault, esse médico, ele publicou os seus achados numa revista, naquela época, chamada Cosmos. E Le Verrier ficou muito entusiasmado, porque ele já tinha proposto essa hipótese através da matemática, baseado nessa, entre aspas, incorreção da órbita de Mercúrio. E Le Verrier viaja até a cidade de Orgères para encontrar esse doutor Lescarbault e ver os seus registros de observação. Só que quando ele chega lá, o Lescarbault não tem registro de observação nenhuma. Ele anotava, fazia suas observações em tábuas de madeira, e quando essas tábuas de madeira enchiam, ficavam cheias, não tinha mais espaço, ele mandava escová-las, e essas observações feitas com grafite eram perdidas.
Então, como ele via muitos pacientes, muito como médico, ele anotava também nessas tábuas, e ele precisou escovar várias delas para colocar novas informações de novos pacientes, e ele acabou escovando também as informações que ele tinha feito da sua observação desse suposto planeta chamado Vulcano, né? Mas ele então fez um desenho de memória, baseado nas suas lembranças visuais. Ele fez um desenho e mostrou para Le Verrier. E estranhamente, aquilo foi suficiente para convencer Le Verrier de que Lescarbault estava certo e havia aquele planeta ali. Tanto que Le Verrier até recomendou que o Dr. Edmond Lescarbault fosse agraciado com a medalha francesa de honra ao mérito, por ele ter tido essa descoberta tão supostamente importante. Le Verrier levou tão a sério que ele chegou a calcular a órbita desse planeta. E esse planeta deveria ter um período de translação de 33 dias. Ele levaria 33 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. E ele anunciou, inclusive, com cálculos, onde e quando esse planeta poderia ser visualizado com os telescópios. Mas ao apontarem os telescópios para aquela região, ninguém conseguiu enxergar esse planeta, ele nunca foi descoberto. E Camille confessa que desde o começo dessa história ele nunca advogou pela presença desse planeta Vulcano. Ele sempre achou que fosse um mito, que fosse uma lenda, que esse planeta nunca existisse, não havia evidência suficiente de que ele existisse. O Dr. Lescarbault acaba falecendo no ano de 1894. Esse episódio foi em 1859. Nós estamos nesse ano da vida de Camille, quando ele tem 17, 18 anos de idade e é aluno astrônomo no Observatório de Paris. Então Lescarbault morre em 1894, já quase às portas do século XX, né? E Camille considera o seu erro normal para um astrônomo amador, uma pessoa que não era profissional, que não vivia daquilo. Era apenas um admirador do universo. Mas, em relação a Le Verrier, ele considera que foi um erro muito estranho para alguém tão experiente, e tão reconhecido, tão famoso, um astrônomo de peso, de impacto no meio científico, ter caído nesse erro, usando informações tão simplórias baseadas na observação de um astrônomo amador. Então fica essa observação de Camille. Mas nesse verão de 1859, Camille resolve passar 15 dias de férias na cidade de Borgonha. E lá ele passa junto com seu primo, que era um religioso, um sacerdote, chamado Céline, ou Celan, né? E nós já falamos sobre esse parente de Camille, para quem acompanha a série, lá no começo, quando Camille faz a sua primeira viagem, no ano de 1848, quando ele tem 6 anos de idade. Se vocês voltarem aqui no tempo, na nossa série, vocês vão encontrar esse episódio, a primeira viagem. E ele também conhece esse seu primo, o sacerdote Céline, e fica até hospedado na sua casa. Então ele tinha 6 anos, agora ele volta para lá com 17, 18 anos, 10, 11 anos depois desse primeiro encontro, essa primeira viagem, né? E ele vai fazer uma reflexão sobre isso, né? Que 10 ou 11 anos de distância no tempo era muito. Que ele havia passado de estudante em Montigny, na cidade que ele nasceu, um estudante do primário, da escola primária, a aluno astrônomo do Observatório de Paris, ali nos seus 17 a 18 anos. E que esse intervalo de tempo, esses 10 a 11 anos, foram anos de muita luta e de muito trabalho. Na verdade, são os anos que nós descrevemos nessa série, tudo o que aconteceu com ele nesses 10 anos, desde que ele tinha 6 anos até agora, os 17, 18 anos. Quantas coisas nós não descrevemos e não falamos sobre a vida de Camille. Então foram anos de muito trabalho e de muita luta. Definitivamente, Camille Flammarion não era a mesma pessoa do que uma criança de 6 anos. Mas ele reflete e ele conclui que em Borgonha tudo era a mesma coisa. Nada havia mudado. As pessoas eram as mesmas, a vida social era a mesma, as rotinas eram as mesmas, era a mesma vida interiorana que ele havia deixado em Montigny anos antes e que ele havia visto com 6 anos de idade na cidade de Borgonha, quando em 1848 ele fez a sua primeira viagem. Mas algumas coisas mudaram. Apesar da estrutura social, da vida ter se mantido constante, ele notou uma coisa e ele destaca essa mudança. Para ele, a novidade eram as ferrovias.
o que havia mais mudado era a quantidade de linhas férreas no interior da França e de seus trens. Horários de trens e vagões eram muito mais frequentes e você via ferrovias e trens para todos os lados, mostrando que o progresso, a locomotiva, o magnetismo, a eletricidade, o estudo das fontes de energia eram cada vez mais realidade naquela época. E ele observava de longe as ferrovias e as locomotivas se deslocando nas colinas, e ele notava que de longe ele tinha a percepção de que elas estavam muito mais devagar do que elas realmente iam, né? A gente tem essa noção mesmo, quando a gente vê um veículo de longe, parece que ele está muito mais devagar, né? E ele faz essa comparação com o movimento dos astros. Quando a gente olha para o céu e olha para Vênus, por exemplo, a estrela d'alva, né, muito brilhante no céu, a gente tem a impressão de que ela está parada. Mas Vênus está viajando, segundo ele, a 126 mil quilômetros por hora no céu, na abóbada celeste. Mas como a distância é muito grande, nós temos a sensação de que ele está parado. E era a mesma coisa que ele via nas ferrovias, nos trens. Ele olhava para o trem, parecia que ele estava se arrastando lentamente, mas na verdade o trem estava a velocidades acima de 50, 60 km por hora. Então ele faz essa reflexão. Muito interessante, porque nessa viagem Camille também visita dois outros pontos turísticos que eu queria chamar a atenção, por causa da importância turística desses pontos e até histórica também. Ele visitou a cidade de Tonnerre e ali chamou a atenção dele um instrumento astronômico, histórico segundo ele. Era um gnomon de um hospital. O que é um gnomon? Um gnomon é a parte de um relógio solar. Um relógio solar mede as horas através da projeção da sombra do Sol. E o gnomon é justamente aquela parte do relógio que gera a sombra. Então ele visita esse hospital que foi fundado em 1293 por religiosos. E esse gnomon solar foi construído no teto desse hospital em 1786 por um religioso, por um beneditino. Mas esse beneditino, àquela época, estava sob a orientação de um astrônomo francês que nós já citamos também em episódios anteriores, chamado Lalande. Esse astrônomo havia orientado esse monge a montar esse relógio solar. E ele fez assim, ele assim o fez porque Camille descobre que Lalande tinha suas origens naquela região da França, na região da Borgonha. E então os seus familiares eram de lá, desse astrônomo. Então ele visitava aquela região com frequência e acaba orientando a construção daquele relógio. E ele tem importância histórica, desculpa, perdão, porque Camille só conseguiu identificar na França dois outros relógios iguais àquele. Um, inclusive, no Observatório de Paris. Aquele era o terceiro e valeria o registro histórico, que ele fosse tombado como patrimônio da história. Por isso ele achou tão interessante essa visita. E o outro ponto que Camille visita, é um ponto que pode ser visitado inclusive até hoje, é um ponto muito conhecido na França, que é a chamada Fossa Dione, ou em francês Fosse Dione, que na verdade é uma fossa, é um poço de água. Esse poço está localizado nessa cidade, Dione, e esse poço produz 310 litros de água por segundo. E ninguém sabe a origem desse poço, dessa fossa de água. Simplesmente brota do chão. E nessa cidade, ela é muito histórica, e se você procurar fotos dela na internet, você vai ver que são aquelas casinhas da Idade Média. E esse fosso foi a sua saída, né? O seu deságue na superfície foi concretado ao redor. Então é um círculo de concreto que você pode olhar o fosso, visitá-lo. E Camille visitou esse fosso. Ninguém sabe a sua profundidade, ninguém sabe a sua origem. O fato é que em 1974, agora, pouco tempo atrás, 2 mergulhadores foram mergulhar nesse fosso e perderam a sua vida, porque ficaram presos nas cavernas desse fosso muito profundas. A experiência foi repetida em 1996 com um mergulhador e ele também perdeu sua vida, também ficou preso nesses estreitamentos dessas cavernas desse fosso, Fosso Dione. Esse fosso tem
várias lendas sobre ele, né? Muitas pessoas falam que ele tem propriedades de cura, as suas águas têm propriedades de cura. Outras pessoas dizem que ele tem uma serpente misteriosa, uma serpente mágica que mora no seu fundo. E outras pessoas até acreditam que ele é um portal para outras dimensões, para viagem para lugares distantes do universo. O que na verdade faz toda parte dessa mitologia, dessa lenda em relação a esse fosso, porque ninguém sabe onde ele vai dar e qual a sua origem. Agora, em 2020, já dentro da pandemia, a prefeitura da cidade contratou um mergulhador de cavernas profissional. Pesquisei isso na internet e encontrei essa informação. Esse mergulhador, Pierre Designe, fez um mergulho com câmeras e conseguiu mergulhar a grandes profundidades, mais de 130 metros, mostrando como é estreito alguns trechos, como é difícil passar, como é perigoso passar. Então, ele mergulhou muito fundo e não conseguiu ainda descobrir, mas traz esse vídeo na internet, esse vídeo tem 11 minutos, do mergulho desse pesquisador, desse mergulhador profissional, Pierre Designe, nesse fosso, Fosse Dione, que Camille visitou em 1859, na sua viagem de férias para a cidade de Bourgogne. Então, ao fim desses 15 dias de férias, Camille declara que ele voltaria aos seus monótonos trabalhos no departamento de cálculos do Observatório de Paris. No próximo episódio, episódio 31, nós vamos conversar um pouco sobre a relação entre Camille Flammarion e Pasteur, o grande microbiologista que mudou a história da medicina, trazendo as evidências da teoria microbiológica das doenças. E também vamos falar um pouco sobre a puberdade de Camille, os seus desejos sensuais, também no próximo episódio. Eu agradeço a atenção de vocês e nos vemos no episódio 31 da nossa série, Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Fiquem com Deus e até a próxima vez.